Olá, eu vou apresentar para vocês uma aula sobre ligações iônicas. Me acompanha. Ligações químicas 1. Ligação iônica. Ligações químicas. As substâncias químicas são formadas através de ligações entre átomos. Através da ligação química, consegue-se aumentar a estabilidade dos átomos. Elas são classificadas em iônica, covalente e metálica. A teoria do octeto diz o seguinte, que todo átomo, para se estabilizar, procura ficar com a sua camada de valência semelhante à do gás nobre de número atômico mais próximo. Ou seja, em uma ligação química, os átomos tendem a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência. Tipos de ligações. Através da diferença de eletronegatividade, nós podemos classificar a ligação como iônica ou covalente. A ligação com diferença de eletronegatividade maior ou igual a 1,7, ela é chamada de iônica. Então, o valor 1,7 apresenta o caráter de 51% de caráter iônico. A ligação que apresenta diferença de eletronegatividade entre 0 e 1,7, ela é chamada de covalente. Então, abaixo de 1,7, a ligação é covalente. A diferença de eletronegatividade igual a zero garante uma ligação totalmente covalente. Ligação iônica ou eletrovalente. Na ligação iônica, acontece a transferência definitiva de elétrons de um átomo para outro, com a formação de um aglomerado iônico, denominado composto iônico. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico da ligação. Características dos compostos iônicos. Existência de forças eletrostáticas entre os íons. Formam sólidos com elevados pontos de fusão e ebulição. São bons condutores de corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa. Vamos a alguns exemplos. NaCl. O Na da família 1A, o Cl da família 7A. A diferença de eletronegatividade é igual a 2,1. Por isso, essa ligação é classificada como sendo uma ligação iônica. Vamos observar a distribuição eletrônica desses átomos. Na11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, o sódio tem a tendência de perder um elétron. Ele apresenta um elétron na camada de valência, a terceira camada. O cloro 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ele tem a tendência de ganhar um elétron para ficar com 8 na última camada. Ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. Fórmula molecular NaCl. Fórmula eletrônica. O sódio da família 1A tem 1 elétron. O cloro da família 7A tem 7 elétrons. Então, o sódio doa 1 elétron para o cloro, fica com a carga mais 1. E o cloro que ganhou o elétron fica com a carga menos 1. Então, o Na11 passa a ser Na mais 11. Ele perde 1 elétron e completa o octeto quando perde 1 elétron. 2s2, 2p6, 8 elétrons. O cloro 17 se transforma no cloro 17-, ele ganha 1 elétron, 3s2, 3p6, e completa o octeto da sua camada de valência. Outro caso, a LF3, alumínio da família 3A e flúor da família 7A. A diferença de eletronegatividade, 2,5. É uma classificação, então, de uma ligação iônica. Vamos à distribuição eletrônica. Alumínio 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, ele tem a tendência de perder esses 3 elétrons. Ele apresenta 3 elétrons na camada de valência. Flúor 9, 1s2, 2s2, 2p5. Ele tem a tendência de ganhar um elétron para ficar com 8. Ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. Fórmula molecular, AlF3. Fórmula eletrônica, Al com 3 elétrons e cada flúor com 7 elétrons. O alumínio doa 1 elétron para cada átomo de flúor. Ele fica com a carga 3+. E cada átomo de flúor que ganha 1 elétron fica com a carga -1.
o alumínio 13 se transforma no alumínio 3 mais 13. Perdendo os 3 elétrons, ele completa o octeto, 2s2, 2p6. O flúor 9 se transforma então no ânion F-9, 1s2, 2s2, 2p6, completando o octeto. Bom, então essa foi uma aula falando de ligações iônicas. Em outras aulas a gente vai falar das outras ligações. Curta o vídeo, deixe seu comentário, obrigado por estar me acompanhando e até uma próxima. Tchau, tchau!